Bondoso Deus, precioso Pai Celestial, louvamos a Ti pelo que o Senhor é. Louvamos a Ti pela grandeza das Suas misericórdias, Pai. Louvamos a Ti, Senhor, porque o Senhor tem nos amado, mesmo não sendo digno, mas a Tua graça tem nos alcançado, Pai. E estamos nesta manhã, em Tua presença, em Tua casa. É um privilégio que o Senhor dá a cada um de nós, Pai. E nós queremos aproveitar, nós queremos, ó Deus, valorizar esse privilégio e em espírito e em verdade poder chegar até Ti e receber de Ti o pão que é o alimento para a nossa alma e também louvar a Ti. Receba o louvor, receba, Pai, os hinos que foi cantado, o amém de cada um, o glória a Deus de cada um. E agora, Senhor, inspira para que a palavra possa vir diretamente do Senhor e ir de encontro ao coração da Tua igreja, daqueles que aqui estão presentes, aqueles que estão participando conosco pela internet, os quais nós desejamos as Tuas bênçãos sobre eles, Pai. O Senhor conhece individualmente o que cada um está passando e o que cada um precisa ouvir. E o Senhor pode, ó Deus, de um sermão, de uma palavra, uma palestra, ó Deus, atingir todas as necessidades. O Senhor sabe como fazer isso, Pai. Por isso nós nos colocamos em Tuas mãos, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho. Amém. Bom dia, irmãos. Louvado seja o nosso Deus por mais esse dia, né? Podermos ter o privilégio de começar o dia na casa do Senhor. Isso não é pouca coisa, isso é um grande privilégio que Deus tem nos dado. E nunca devemos esquecer que nossos irmãos, no passado, oraram por isso. Eles oraram muito por isso, eles não tinham essa liberdade. Eles eram perseguidos. E hoje nós estamos usufruindo do resultado da oração. E que possamos nós também orar, não só por nós, mas pelo bem de toda a noiva de Cristo. E uma coisa nós temos que ter em nosso coração, que a oração ela não tem prazo de validade. Para em determinado tempo, ela, vamos dizer, caducar. Não, a oração, quando é feita com sincero do coração, ela vai ficar perante Deus. E no tempo certo, Deus responde. Desde que nós, como disse a Bíblia, não desvaneça na fé. Continue crendo e Deus vai fazer aquilo que você tem pedido. Amém? Então eu convido os irmãos, aproveitando que já estamos em pé, para nós abrir nossas Bíblias em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8 ao 10, e depois Tiago, capítulo 1, versículo 13 ao 15. Primeiro Pedro, capítulo 5, do verso 8 ao 10. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. E o Deus
de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haver padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. Amém? É uma promessa gloriosa, né? Até vamos ler novamente aqui, ó. E o Deus de toda graça, vamos ler juntos? E o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. Amém. Agora vamos ler em Tiago, capítulo 5, ou melhor, capítulo 1, verso 13 ao 15. Ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Podeis assentar, irmãos? Com a graça de Deus, nesta manhã, eu desejo falar sobre o tema estratégia de batalha. Nós sabemos que nós vivemos uma batalha diária. E o inimigo, ele é persistente. Ele é persistente, ele nunca desiste. Você pode vencê-lo quantas vezes for possível, necessária durante o dia, mas ele amanhã estará ali, outra vez, tentando. Mas isso não nos amedronta, porque nós contamos com Deus que não desiste de nós, com Deus que sempre está à nossa disposição para todas as lutas. E nós sabemos que a nossa batalha não é nossa, é de Deus. A tua luta é a luta de Deus. Como certa vez o pastor Febroni falou, faz muitos anos, eu guardei isso no meu coração, ele disse assim, que quando Deus desejou ter uma família, ele sabia que essa família teria problemas, mas que os problemas da família de Deus são problemas de Deus. Então, os teus problemas são problemas de Deus. Assim como os problemas do teu filho, você pode olhar e dizer, não, você fez, o problema é seu. Mas lá no íntimo você sabe que acaba sendo um problema seu também. É claro que você não vai e não deve tomar as consequências e deixar ele ileso, porque isso vai fazer dele uma pessoa que simplesmente acha tudo fácil e não aprende. Você deixa realmente que, como diz o pastor, que coma a polenta que ele fez. Mas não deixa também de você estar atento àquilo para não deixar que a coisa vá a um campo onde não tenha mais controle. Então, os nossos problemas são problemas de Deus. A nossa batalha é batalha de Deus. E isso nos tranquiliza. Em qualquer situação da vida, você sabe, em qualquer problema, você sabe que Deus estará ali para dar aquela força que você não tem. Você golpeia com o que você tem, mas aquilo que falta,
Deus compensa com a sua graça e com a sua misericórdia, e assim vamos vencendo todos os dias. Amém? Mas é necessário, então, irmãos, nós estarmos atentos, como disse o nosso profeta, naquela expressão bem conhecida, que ele diz assim: nós não estamos em um piquenique, nós estamos em um campo de batalha. Em um campo de batalha não se pode dormir à toa, você tem que estar vigiando. E essa é a situação que cada um de nós devemos andar. Jesus disse: orai e vigiai. E os problemas, as derrotas, são consequências da falta de observação a esse conselho de Cristo, de não vigiar. E muitas vezes de subestimar o inimigo. Isso aí não dá em nada. E a pessoa simplesmente vira as costas para problemas sem se preocupar, e o inimigo vai começar aos poucos, porque tem o mundo ali fora, aqueles que não temem a Deus, o inimigo vem direto ao ponto. Quando o diabo quer que eles façam uma coisa errada, ele vem direto ao ponto e diz: faça isso. E sem nenhuma resistência, eles vão e fazem, porque eles não têm consciência, eles já mataram a consciência. Vocês estão entendendo? Então o inimigo chega simplesmente e indica o que é para fazer e eles fazem. Indica sobre o pecado que o inimigo queira lhes apresentar. Mas para nós que cremos em Deus e tememos a Deus, você tem que saber que o diabo não vai chegar assim diretamente e dizer: olha, faz isso. Ele vai vir por longe. Ele vai vir roendo, como diz, comendo pelas beiradas, preparando circunstâncias, e é nesse ponto onde o cristão tem vantagem, quando ele vive uma vida de consagração, uma vida de intimidade com Deus e de vigilância. Porque aí, no mínimo sintoma, ele percebe que o inimigo está se aproximando. Mas se a pessoa não está vigiando, ela começa um processo ao pecado e não percebe que está sendo levado. Vai perceber quando o laço caiu e o tomou. E isso é o que acontece com muitas pessoas, e pessoas boas, pessoas que amam a Deus. E elas, depois, contristados, doídos, dizem: como eu pude fazer isso? Como eu pude agir dessa forma? Não foi um ato de uma tentação instantânea, mas o inimigo começou a preparar o terreno, começou a te envolver com aquela amizade, começou a te levar a fazer coisas que aparentemente não era errado, mas que tudo estava sendo levado para um objetivo. E aí é onde tem valor a vigilância, acompanhado da intimidade com Deus. O Espírito Santo nunca vai te deixar sem te advertir. Por isso você tem que estar ali atento, em espírito, buscando a Deus, consagrando, porque o inimigo, ele é astuto. Ele é astuto. E nesse tema, então, a estratégia para a batalha, a estratégia de batalha, eu quero ler aqui, deixar o irmão Brana falar a maior parte desta manhã, para que nós possamos ser ajudados por Deus, guardados por Deus. E o profeta diz que o diabo, ele estuda nós. Ele estuda. Quando um lutador vai enfrentar o seu adversário, a primeira coisa que ele faz é estudar o adversário.
Ele vai assistir algumas lutas que aquele adversário já lutou. E ali ele vai perceber se ele bate de direita, se ele bate de esquerda. Vai também observar qual é o ponto fraco do adversário. E o profeta diz que o diabo também nos estuda. Ele estuda para ver onde está o nosso ponto fraco. E ele vai convergir todas as suas artilharias lá onde está o ponto fraco. Então, nós devemos, nessa estratégia de batalha, também nos estudar, nos conhecer. Além de estudar o inimigo, estudar as nossas limitações. E como diz o pastor Febroni sobre uma expressão dele, que ele fala assim: a força máxima de uma corrente depende de quantos elos fortes ela tem, é isso? Não. A força máxima de uma corrente depende do seu elo mais fraco. Você pode pegar uma corrente e você se gabar dela, dizer: olha, com essa corrente eu consigo puxar qualquer coisa. E aí eu olho para ela e vejo ali no meio de 100 elos, tem um elo feito de arame. Arame torcido, eu olho e digo: não, essa corrente você não puxa nem um fusca. Não, mas como que não? Olha a grossura desses elos, é aço, é isso, é aquilo. Eu vou dizer: mas e esse elo aqui no meio de arame? Ah, não, isso não tem problema, é um só. Eu tenho 99 elos de aço, só um de arame. Toda a força da corrente vai depender daquele elo. Então, irmãos, isso é algo para nós não só falarmos como retórica, não é retórica, tem que ser realmente uma consciência que a tua força máxima depende daquele teu elo fraco. Você pode ser uma pessoa de oração, você pode ser uma pessoa que ama a obra, você pode ser aquela pessoa que ama convidar pessoas para o culto. Você tem muitos elos fortes e bons. Mas se você, no seu temperamento, é incontrolável, é ali onde o diabo te pega. E aí você se consagra a semana toda, usando dos seus elos fortes, o elo da oração, da leitura, o prazer de ir para a igreja, a alegria, e vem para o culto, e é aquele culto maravilhoso, e você sai dali assim, maravilhado. O inimigo te pega ainda durante a noite, com alguma palavra, alguma coisa, para que você se exploda em seu temperamento e põe tudo a perder. Perde a bênção. Você não vigiou. Mas quando você tem consciência de que não, esse é o meu elo fraco, você então vai fazer o quê? Evita. Vou eu complicar com essa coisa aí que posso relevar? Falar e depois ser revidado e não me aguentar e acabar perdendo tudo? Não, deixa para lá isso. Então é vigiar, é saber, isso faz parte da estratégia. Porque se só o inimigo, se a pessoa, melhor dizendo, na sua estratégia de batalha, só estudar o inimigo, não, de pouco vai adiantar, porque o inimigo também te estuda. Então, é necessário, irmãos, isso. E onde o diabo um dia teve êxito na sua vida, cuide aquele ponto, porque em algum momento ele vai voltar ali de novo. Em algum momento ele vai passar ali para ver se consegue mais um ponto. Se ele te derrubou, e também, não só algum ponto que ele teve êxito durante a sua vida depois de crente. Mesmo aquilo que você tinha de tendências antes de se converter.
você vai ter que vigiar aquilo por toda a sua vida. Pessoas que às vezes tinham a fraqueza da bebida, gostavam de beber, se converteram, foram libertos. Não, você não deve jamais ignorar isso, mas sempre mantenha a guarda. Porque se aquele foi teu ponto fraco, e um dia que você não estiver vigilante, o inimigo te atira naquele lugar. E aí como você vai fazer? Você vai simplesmente cortar volta dessas coisas. Você vai estar atento e assim por diante. Mas eu quero deixar mais o profeta nos falar na mensagem A Maior Batalha Jamais Pelejada. Quantos já leram essa mensagem? Levante sua mão. Vários irmãos, né? Aqueles que não leram, procurem ler. Há mensagens velhas que eu digo de tradução antiga, que não tem disponível, mas você pode baixar. Hoje temos tudo na internet, e aí você sempre está realmente se alimentando. No parágrafo 52, o profeta nos diz assim: qualquer semente tem uma casca por fora, o de dentro é a polpa. E dentro da polpa está o germe de vida. Exatamente assim é com nós, como nós somos feitos. Somos corpo, alma e espírito. O de fora é o corpo, a casca. Logo, dentro disso, a consciência. Está a alma, e dentro da alma está o espírito. E o espírito governa tudo o demais. Agora, quando você chega à sua casa, sente-se e desenhe 3 círculos. Vocês estão acompanhando? Vamos acompanhar isso para que nós entenda o que Deus está nos dizendo. O profeta diz, chegando em casa, desenhe 3 círculos. Agora, quando você chegar em casa, sente-se e desenhe 3 círculos. E encontrará que o corpo tem 5 sentidos pelos quais faz contato, os quais são a vista, o paladar, o tato, o olfato e a audição. Esses 5 sentidos governam o corpo humano. Dentro do corpo está o espírito, e este está controlado pela imaginação, a consciência, a memória, o raciocínio e os afetos. Eles controlam o espírito, porém a alma tem um só sentido, a qual é? Qual é? A alma tem o sentido o qual está o domínio pela fé ou pela dúvida. Esses 2 sentidos podem viver na alma, mas nunca juntos. Ou você tem a fé ou a dúvida. Então, o profeta mostrou aqui o corpo, os 5 sentidos, visão, tato, paladar, olfato, audição, e o espírito também tem os 5 sentidos, né? Memória, raciocínio. Daí veja só, exatamente, há uma só avenida que chega. A alma tem um sentido o qual está dominando pela fé ou a dúvida. Exatamente, há uma só avenida que chega, e essa é o livre-arbítrio. Você pode aceitar a dúvida ou a fé, qualquer que você deseje pôr em ação. Então, veja aqui, há uma avenida que chega lá. Você é que decide. O profeta diz, tu tem o livre-arbítrio. Você vai decidir, eu quero que a fé domine sobre o meu espírito. Ou vou deixar a dúvida. E então Satanás, veja só, ele começou a operar no lugar principal para fazer com que a alma do homem duvidasse da palavra de Deus. Olha a estratégia do diabo. Estamos falando de estratégia de batalha, tanto do nosso lado, também como olhando as do inimigo. Ele olhou o homem, ele estudou o homem.
ele viu que o homem era formado dessas três partes: corpo, alma e espírito. Vou fazer o quê? Como vou atingir ele? Pela visão? Pela audição? Ele viu que isso não dava. O espírito tem seus 5 sentidos. Vou fazer com que ele caia pela imaginação? Não tem jeito de chegar ali. Aí então ele olhou, ele tem a alma. Se eu trabalhar com a dúvida, então eu vou atingir todos os demais sentidos de dentro para fora. Essa foi a estratégia do diabo. Uma vez ele chegando, e ele chega lá através da mente da pessoa. Mas se ele ficar só na mente, ele não vai conseguir ter o controle. Ele precisa viajar e ir até lá na alma, depositar a dúvida. E uma vez fazendo isso, ele passa a ter domínio de dentro para fora. E aí ele faz a pessoa pensar o que não deve, imaginar o que não deve, olhar o que não deve, falar o que não deve, ouvir o que não deve, porque ele conseguiu atingir a casa de comando. Então veja, irmãos, mas o profeta diz, é você que tem o livre-arbítrio. É você que vai fechar essa avenida para que não entre dúvida. Então Satanás começou a operar no lugar principal, para fazer com que a alma do homem duvidasse da palavra de Deus. E Deus começou no lugar principal, a alma, para colocar sua fé, sua palavra. Aí o tem. Amém? Parágrafo 56. E que significa isso? De dentro do coração, o qual é a alma, dali sai o alimento para todos os canais. O problema está em que nós estamos aqui dentro, com muitas dúvidas, tratando de aceitar o que está ali fora. A gente tem que pôr fim a isso e descer por esse canal com a verdadeira palavra de Deus. Então isso sai automaticamente só. Porém, depende do que está por dentro. Isso é o que conta. O que está por dentro, o ataque de Satanás é de dentro. Profetas, o problema não é a bicada da sabiá. É o bichinho que está lá dentro, que vai apodrecer a fruta de dentro para fora. Então, irmãos, isso é necessário na estratégia de batalha. Você se examinar e ver o que eu tenho dentro, fé ou dúvida? E é você que tem o livre-arbítrio para liberar a fé ou a dúvida. Quando você, mas não é a questão de, tudo bem, então eu aceito fé. Existe uma forma daí para que a fé possa descer. E a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Aí você decidiu por fé, você vai então começar a se alimentar daquilo que produz fé. Se a pessoa não se alimenta do que produz fé, automaticamente ela está optando por dúvida. Porque ela está fazendo ao contrário. Agora, você pode muito bem dizer, eu não sou robô. Desculpa. Agora, você pode muito dizer, eu não roubo, não bebo, nem faço coisas más. Isso não tem nada que ver. É o de dentro. Por fora pode ter uma aparência boa, mas e o que é que está lá dentro? Não importa quão bom, quão moralista, nem quão veraz seja, ainda que estas coisas são dignas de respeito. Jesus disse, aquele que não nascer de novo, você vê,
Tem que haver algo que suceda por dentro. E se não há, então tudo chega a ser uma coisa artificial. Uma coisa artificial. Isso é perigoso. Na estratégia de batalha, o diabo também tem como uma das suas armas. Se não posso jogar ele no pecado depravadamente, vou mantê-lo na igreja como um crente artificial. Um crente formal. Isso não pode ser artificial, tem que ser real. Há uma só avenida por onde o real pode vir, e é pela via do livre-arbítrio. É por meio de seus pensamentos. É por meio de seus pensamentos por onde pode chegar a sua alma. A Bíblia diz em Provérbios 23, verso 7, porque como imaginou a sua alma, assim é. E também em Marcos 11, 23 diz, porque em verdade vos digo, que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Entende? Ali está a coisa, ali é onde está o campo de batalha. Se somente desejassem que isso começasse primeiro. Mais para frente, aqui no 63, ele diz assim, ó, isso tem que ser aceito na mente, logo crido no coração. Então a palavra de Deus chega a ser uma realidade. É a porta de entrada, é a mente. Se você não abrir a mente para as coisas de Deus, nunca vai descer lá. Também quanto ao diabo, a entrada dele é na mente. Muito embora, como eu disse, se ele só ficar ali, ele não tem o domínio. Porque ele precisa descer até lá, para de dentro para fora comandar tudo. Assim como também o crente que só tem a palavra na mente, não consegue fazer ela funcionar. Mas deixe a palavra descer até o coração, e então, de dentro para fora, funciona tudo aquilo que está em sua mente. Já está no seu conhecimento, né? Isso tem que ser aceito na mente, logo crido no coração. Então a palavra de Deus chega a ser uma realidade. E todos os sentidos do espírito e do corpo são completamente limpos pelo Espírito Santo. Logo o seu sentido de Deus, sua consciência de Deus e tudo o que é de Deus tem como fluir através de você. Então não há nenhuma dúvida, nem nada que possa surgir. Não há nada que possa surgir de memória para dizer, eu recordo certa ocasião quando a senhora Jones tratou de confiar em Deus para a cura e ela falhou. Mas esse canal tem sido verdadeiramente limpo. Se tem sido purgado e cheio de dentro com o Espírito Santo. Essas coisas nem chegam à memória. Quando está lá no coração essas dúvidas, fulano falhou, nem chega na tua memória. Ali o tem, ali é onde está a sua batalha. Parágrafo 74. Agora, a imaginação, a consciência, a memória, os arrazoamentos e os afetos estão bem, se estes concordarem com a palavra. A memória, os arrazoamentos, os afetos, desde que ele esteja alinhado com a palavra, está tudo bem. Mas eles só vão estar alinhados com a palavra se a fé estiver dominando a alma. Porém, se o afeto não está de acordo com a palavra, então liquide-o, porque muito logo pode explodir um tubo. Se seus arrazoamentos não estão de acordo com a palavra, aparte-se deles, correto?
Se sua memória, sua imaginação, sua consciência ou qualquer coisa não está completamente de acordo com o que está por dentro, liquide-o. Amém? Você bem pode ter seus pequenos sentimentos e pequenas sensações, e todas essas coisas, porém isso não tem nada a ver. Isso apenas são pequenas sensações, porém chegam a ser realidades. Então sua mente é quem as abre. Sua mente o aceita ou rejeita. Amigos, ali está a coisa. Deus, rogo que a nenhum lhe passe isto por alto. É sua mente a que abre ou fecha a porta, tanto para o bem quanto para o mal. Para o pecado, irmãos, conseguir produzir, conceber, tem que abrir a mente. Se não abrir a mente, irmãos, ele não consegue descer à casa de comando. Por isso o profeta diz, é você que tem o livre-arbítrio. É você que vai fechar a mente para a coisa errada. Lembra aquela passagem que o irmão Green nos contou? Referente à luta que ele passava. Havia certos pensamentos ruins que vinham na mente dele, tentando, e ele parava e dizia, meu Deus, não é possível. Eu, um cristão, um pregador, e esses pensamentos vêm. E ele lutava com aquilo, e um certo dia ele viajando com o profeta, então no carro ele olhou para o irmão Brana e disse, irmão Brana, eu preciso falar com o senhor sobre algo. O irmão Brana disse assim, não agora, irmão Green, no hotel nós vamos falar sobre o teu problema. Ele disse que ele ficou, vamos dizer, suando frio, porque ele percebeu que o irmão Brana sabia qual era o seu problema. E ele pensou assim, meu Deus, o irmão Brana sabe desses pensamentos feios, ruins que vêm na minha mente? E aí seguiram viagem, pararam no hotel para dormir, pernoitar. O irmão Brana tomou seu banho, deitou ali no sofá, disse ele, ergueu seus pés sobre a guarda do sofá, e aí olhou para o irmão Green e disse, irmão Green, agora vamos falar sobre o teu problema. Ele disse, naquela hora eu encolhi os dedos dentro do sapato, porque eu vi que o irmão Brana sabia dos pensamentos feios, ruins que vinham em minha mente. Mas disse o irmão Green, para minha surpresa, ele olhou para mim e disse, irmão Green, para você vencer essas coisas, faça como eu faço. Aí ele disse, o quê? Pensou assim, o irmão Brana também tem tentação? Faça como eu faço. Claro que tinha, ele era um homem como nós. Ele lutava todos os dias. Daí o irmão Brana disse, faça como eu faço. Daí o profeta falou assim, você, irmão Green, não pode evitar que os pássaros voem sobre a sua cabeça. Mas você pode evitar que eles façam ninho na sua cabeça. Em outras palavras, somos humanos e o diabo vai tentar em algum momento. Mas você pode evitar deixar esses pássaros maus, esses pensamentos maus, se assentarem ali. Então, quando vem a coisa errada na sua mente, você faz o quê? Enxota aquilo, não abre sua mente. Mas se você para aquele pensamento, você simplesmente está já a caminho da derrota. Porque uma vez parando para analisar aquilo vai tomar o canal que conduz à alma. Vai lá e vai levar a dúvida, e aí vai te dominar de dentro para fora, e você vai ficar imobilizado diante da unção do diabo que começa agora a comandar de dentro para fora.
Então aí está a estratégia, irmãos. Às vezes muitos pensam que a estratégia para vencer é orar, 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 e jejuar e orar. Irmãos, tem o seu lugar, a oração e o jejum. Mas se não houver a vigilância, se você não fizer, vamos dizer, o dever de casa, aquilo que compete a você, fechar a mente para essas coisas, não parar para aquele programa, não parar para ouvir aquelas coisas, se você não fizer isso, tuas orações não terão resultado. Que Deus nos ajude nisso, porque o diabo está aí. E nunca o diabo teve tanta arma para lutar contra o crente como tem hoje. Tanto material, né? A internet está cheia, cheia. E você, na estratégia de batalha, você tem que saber, se eu for parar para isso, isso pode me dominar. Ah, mas só para ver. Olha, muitos curiosos morreram por causa da curiosidade. Fisicamente e espiritualmente também. Então veja, você pode ter seus pequenos sentimentos, pequenas sensações e todas essas coisas, porém isso não tem nada a ver. Isso apenas são pequenas sensações. Porém, quando chegam a ser realidade, então sua mente é quem as abre. Sua mente o aceita ou rejeita. Amigos, ali está a coisa. Deus, eu rogo que a nenhum lhe passe isto por alto. É sua mente que abre ou fecha a porta. E escuta a sua consciência, a sua memória, ou escuta a seu afeto. Porém, quando a sua mente se fecha a essas coisas e permite a Deus entrar, ao Espírito de sua palavra, então ele lança fora tudo o demais. Logo toda dúvida, todo temor foge. Não fica nada senão a palavra de Deus. E Satanás não pode batalhar contra a palavra. Não, Senhor. Ele não pode batalhar contra a palavra. Sabemos que é a verdade. Amém? A batalha rugiu quando Eva abriu sua mente para escutar. A batalha rugiu. Dali para frente, vamos dizer, os canhão começou a explodir, as bombas. Quando ela abriu sua mente. Quem sabe, a Bíblia relata, irmãos, a Bíblia relata o momento, o fato, do instante que o diabo falou, Eva ouviu e o pecado aconteceu. Mas e o antes disso? Quantas vezes essa serpente rodeou Eva? Quantas vezes essa serpente se aproximou? E nunca teve acesso. Eva nunca abriu a mente para ela. Mas houve um dia que Eva abriu a mente. Houve um dia. Eu falei uma vez aqui sobre o visitante. Que Davi, muitas vezes saiu ali no mesmo terraço, né, do palácio, olhou para a mesma direção e nunca aconteceu nada com ele. E Betseba, descuidada, por certo, outras vezes Davi a viu tomando banho. Mas ele virou seu rosto, entrou para dentro. Mas houve um dia que ele saiu ali e a coisa deu diferente. Porque havia um visitante visitando a Davi. E esse visitante era o diabo. Mas lembra que o visitante, o diabo, ele visita uma vida quando há circunstâncias que o permitem.
E se você observar, a primeira coisa, Davi estava fora do seu lugar, porque o exército estava em guerra e o dever do rei era estar lá. Quando você está fora do seu lugar, irmãos, você está vulnerável a um espírito lhe atingir. E aí então foi totalmente diferente aquele olhar de Davi, porque havia um espírito o visitando. Então nós devemos vigiar para que Deus nos guarde de esses espíritos que tentam nos visitar. Primeiro, não saia do seu lugar. Há pessoas que saem, estão tudo bem com Deus, de repente voltam com um espírito, porque saíram do seu lugar, foram aonde não deveriam ir, e um espírito lhes assalta. Mas vamos aqui. A batalha rugiu quando Eva abriu sua mente para escutar a seu arrazoamento. Por esse canal foi por onde ele entrou. Por esse canal desceu por seu arrazoamento. Ela arrazoou em sua alma. Ela viu com seus olhos a serpente. Ele era muito formoso, muito belo, ainda mais belo que seu próprio esposo. De todas as bestas do campo, ele era o mais sutil e provavelmente era muito mais belo que seu esposo. Seu parecer era a de uma besta masculina. Quão grande era! A primeira coisa que ele fez que ela fez foi abrir a mente. E quando fez, os arrazoamentos humanos captaram a situação e lhe disseram: não seria isso emocionante? Deus nos ajude, irmãos, a ser ajudado por isso. Estratégia de batalha. Em um dos itens dessa estratégia é jamais abra sua mente. Jamais pare. Não subestime o diabo. Vigie. É igual ao que ele faz com uma mulher hoje em dia. Olha só, uma mulher com um esposo muito bom se encontra frequentemente a um homem grande, muito varonil, o qual começa a lhe abrir o arrazoamento. Recorde, esse é o mesmo. Esse é o mesmo diabo. Isto também sucede a um homem com uma mulher, como também a uma mulher com um homem. De qualquer maneira, que faz? Opera no canal do arrazoamento, na consciência, ou em algo onde começa a mover-se, porém, de você o primeiro lugar a palavra. Então veja, irmãos, começa uma mulher com seu esposo muito bom, e ela se encontra frequentemente ali com um homem grande, muito varonil, o qual começa a lhe abrir o arrazoamento. Começa com aqueles elogios, começa com ser muito gentil. Tome cuidado. Você tem que saber colocar limites. É colega de trabalho? Trate como um colega. E o homem também saber que, como diz, você tem que sempre carregar a imagem da sua esposa e ser forte para cortar todo tipo de enfrentamentos que vêm. Mas às vezes a pessoa se acha um pouco importante, né, pelas boas palavras que começa a receber, e se autoconsola: não, comigo não acontece, é só amizade, é só isso. E vai indo, e quando vê, arrebentou. Aí vem as consequências, irmãos. Pode ser perdoado? Pode, mas as cicatrizes, a dor, vai carregar para sempre.
Aqueles filhos nunca mais vão poder olhar para o pai como um herói, como um exemplo. Então é necessário que se feche a porta. Eu lembro de alguém, gostei do posicionamento. Uma certa irmã trabalhava em um lugar onde havia pessoas importantes ali, doutores. E de repente um deles solta-lhe um elogio. Olha, você é uma mulher que todo homem gostaria de ter. Que tal se... obrigada. Pronto. Logo em seguida ia vir outro elogio e ia perdendo força, ia abrir a mente e aconteceria como Eva. Mas qual foi a resposta? Se houvesse só você de homem na terra, eu não queria. Mas que mulher mal educada. Tem que ser mal educado mesmo com o diabo. Você não pode brincar. Tem que se identificar com a tua fé. Se vem alguém ali, não, olha, eu tenho uma esposa, eu tenho filhos, e eu tenho Deus, um compromisso com Deus. Pronto. Mas as pessoas, irmãos, muitas querem servir a Deus como Nicodemos. À noite, sem ser visto. Não querem se identificar. Não querem, se eu falar, a pessoa está fazendo isso com tanto carinho, aí me convidando para essa festa e tal, eu ser grosseiro. Você tem que ser grosseiro sim com o diabo. Você vê que o diabo está por trás daquilo. É melhor, às vezes as pessoas pensam, mas se eu falar isso, eu vou ofender essa pessoa. É muito melhor, irmãos, incalculavelmente melhor, ofender alguém do que ofender a Deus. Então veja, irmãos, a batalha rugiu quando Eva abriu sua mente. No 84, o profeta diz: Eva não pôde pecar sem que primeiro lançasse a um lado a palavra de Deus, abrindo o canal do arrazoamento à sua alma, e ali começou a arrazoar, pensando: certamente meu esposo nunca me disse essas coisas, porém eu creio que ele me disse que eu não deveria fazer, ele me disse que eu não deveria fazer isto, porém olha, tu o mostras tão real e é tão claro, eu creio que seria maravilhoso, porque tu me estás mostrando tão claro. E aí ela parou para ouvir. Mas hoje, irmãos, infelizmente, se vocês observar, o diabo vai trabalhando, sem pressa. Ele vai formando uma estrutura e vai fazendo com que o que é correto se torne incorreto, invertendo os valores, ao ponto que já tem chegado a situação de que você falar contra algo que é errado, eles... parece que você blasfemou. Você defender um princípio correto, parece que você blasfemou. E o espírito, irmãos, isso nós devemos vigiar. Às vezes parece que se fala muito contra mulher. O profeta diz, eu tenho, as pessoas me têm, eu estava lendo essa semana ainda, ele dizendo, as pessoas me têm como um odiador das mulheres. Ele disse, não, de maneira alguma. Mas o que ele queria era ajudar, protegê-las. E nós, irmãos, não podemos ser embalados pelo espírito da era, o espírito do modernismo, o qual se está encarnando num espírito chamado feminismo, aonde as mulheres querem simplesmente ter os mesmos direitos, não querem ser governada pelos seus maridos,
E aí aonde, irmãos? E aí tem as representantes, porque se vocês observar, a Bíblia diz que Deus vai queimar o diabo e seus anjos. Assim como há anjos celestiais e anjos terreais da parte de Deus, que Paulo disse, você pode receber anjos em tua casa e não saber que está recebendo um mensageiro de Deus, é uma pessoa humana, mas é um anjo. Assim o diabo tem seus anjos. E nesses anjos, irmãos, estão aí eles pregando esse espírito feminista. São líderes que lideram massas de pessoas, de mulheres. Por que o diabo está fazendo isso? Porque ele sabe, irmãos, que foi a maneira que ele conseguiu derrubar Eva, tirar ela de sob o domínio do seu cabeça. Uma vez Eva saindo de trás de Adão, ela se tornou vulnerável. Antes da queda, o profeta diz assim, ela tinha o mesmo direito que Adão. Depois da queda, que Deus lhe privou dos direitos. Então veja, irmãos, e aí está esse espírito. E não quer, e quando se fala alguma coisa, se exasperam. E os homens se inclinando também, assim como existem esses anjos do mal, que são mulheres, líderes feministas. Há homens que as defendem e que a impulsionam. E quando a Bíblia diz que será queimado o diabo e seus anjos, esses anjos estão por aí. E longe de nós que alguém entre nós venha a se compactuar com certos pensamentos, certas ideias, dessas vozes de Satanás. Eu creio que uma irmã que tem o Espírito Santo, ela tem prazer de dizer assim, meu marido é o meu cabeça. Ah, mas ele não serve a Deus. Mas mesmo assim ele é o meu cabeça. Eu só não vou ouvir ele naquilo que contrariar a Deus, porque aí Deus está acima. Mas concernente a outras coisas, eu o respeito, porque ele é o meu cabeça. E se você ler a mensagem Casamento, Divórcio, Mombrana diz assim, uma mulher, quando ela sai de trás do seu marido, ela se torna vulnerável. Simplesmente vulnerável. Então, falando de estratégia de batalha, irmãos, essa é uma estratégia do diabo. Desloca do seu lugar. E ele tem acesso. Foi o que ele fez com Eva. Então, que Deus ajude, se alguma irmã, às vezes, tem esse princípio de autodirecionamento, já está sendo atingida porque convive tanto ali fora, sabe? Você se põe de joelho, porque esse é o canal que o diabo vai tentar usar para te derrubar. Moralmente, não só moralmente, em tudo. Porque saiu do lugar, o diabo se torna dominante da situação. Então, que Deus nos ajude, irmãos, nós meditar. Espero que vocês tenham captado aqui o profeta dizendo que a estratégia do diabo é chegar lá na casa de comando. Corpo tem 5 sentidos, espírito 5 sentidos e a alma tem 1, fé ou dúvida. Mas para chegar lá, ele tem uma porta de entrada, a mente. Então o profeta diz, você tem o livre-arbítrio para escolher o que você deseja que desça até a casa de comando. A palavra ou a dúvida. Então fecha a sua mente para tudo que é contrário à palavra de Deus. Não queira razoar. Deixa tudo de lado. Por mais brilhoso que seja, fique com a palavra, a velha palavra.
E vigie, na estratégia de batalha da sua parte, vigie seus elos fracos. Como aquela história que o irmão Brana conta de Nelly Sander, aquela jovem bailarina, tinha ganhado muitos prêmios como dançarina, bailarina. E ela era profissional. Mas se converteu, Deus mudou a vida dela, se tornou uma cristã, foi batizada. E olha, irmãos, a estratégia do diabo. Por isso você tem que ter o discernimento. Porque o diabo vem dando paz ao Senhor. O diabo vem falando, citando a Escritura. Parece um anjo divino. E se você não tem o discernimento, você embarca na dele. Olha a estratégia que ele usou com Nelly Sander. Ela saiu do culto abençoado. Por certo, lá na igreja, ela estava glorificando a Deus. Obrigado, Senhor. Olha onde eu estou. Eu poderia estar lá no clube dançando. O Senhor me tirou de lá. Eu estou aqui, salva pela tua graça. Será que o diabo, ao ouvir ela testificar isso, diz: perdi, nem vou mais chegar? Que nada, o diabo sempre vai tentar um outro ângulo. Ele não ia poder chegar e dizer: olha, sabe, dançar é melhor do que estar aqui na igreja. Ela não daria ouvido. Ela diria: eu já estive lá, eu sei, aquilo lá é um inferno, uma escravidão. Aqui eu estou livre na presença de Deus. Mas qual foi a estratégia dele? Terminou o culto, por certo, ele veio no ouvido dela assim: olha, que bom, você foi liberta. Nesse momento, quantos amigos teus poderiam estar aí com você? Estão lá, dançando, bebendo. Bem que você poderia passar lá e convidar eles para vir à igreja, fala de Cristo. Aproveita agora que eles estão lá, você passa, está saindo do culto. E ela, sabe de uma coisa? Vou passar lá pela frente. Não, entrar lá, jamais. Não coloco o meu pé lá de jeito nenhum. Mas eu vou passar por ali. De repente eu encontro na rua um amigo, uma amiga. E aí eles vão dizer: olá, de onde vem? Estou vindo da igreja. E daí vou convidar eles para o culto, vou dar o meu testemunho. O diabo, usando uma estratégia. Ela deveria ter analisado: esse é o meu ponto fraco. Então, eu não vou passar por lá. Mas o caminho é mais longe para ir para casa. Faz o caminho mais longe, mas não passo. Mas e testificar para eles? Quem sabe um dia eu vá até a casa deles, entregue um folheto, convide, mas lá no terreno do diabo não põe meu pé. Mas o diabo a convenceu e ela foi. Com um bom pensamento, uma boa intenção. Nem toda boa intenção vem de Deus. Aparente boa intenção, né? E quando ela chega, começou a ouvir, umas quadras ali, já começou a ouvir a música. E por certo o diabo já trabalhou ali na consciência, na memória. Essa música. Com essa música foi que eu ganhei o prêmio. Eu sempre fui boa para dançar essa música. Mas agora sou crente, agora não faço mais isso. E foi, o profeta diz, quando ela caiu em si, ela estava nos braços do rapaz, dançando lá dentro do clube. Por quê? Porque ela não vigiou o ponto fraco dela. Então, é isso. Se você, do passado, tinha uma mente suja, não pare diante de pessoas que estão falando besteira, piadas, falando sobre mulheres, seja o que for. Isso não é você ser um covarde, é você ser prudente. Tinha tendência para bebida, por que você vai naquela festa lá, aonde vai ter bebida à vontade? Por que você vai estar junto com esses amigos que bebem? Mas graças a Deus que ela caiu em si, né?
De repente, no momento, Deus entrou em cena ali, e ela empurrou aquele rapaz para um lado, saiu correndo, desesperada, e foi direto à casa do profeta. Bateu na porta, Mombrana abriu. O que foi, irmã? Mombrana, por favor, ore por mim. Aí ela contou a situação. Mombrana orou, expulsou aquele demônio e saiu um morcego preto dali voando e ela foi liberta. Então, irmãos, isso é estratégia. É você vigiar, é você, primeiro, não abrir a sua mente. Segundo, reconhecer seus pontos fracos e os proteger com oração, com jejum e com vigilância. Muitas pessoas boas, irmãos, boas, têm caído. Então não pense, comigo não acontece. Todos estamos sujeitos, se nós não estivermos realmente aonde Deus quer que nós esteja. Então que Deus nos guarde. É um tempo de muito engano. Que Deus guarde nossas irmãs nessa era perversa, para que esse espírito feminista, esse espírito de autodomínio, não venha te atingir. O Espírito Santo vai fazer você se sentir bem no lugar que Deus te colocou. Você vai sentir a pessoa mais feliz do mundo, aonde Deus te chamou. Então é isso, irmãos. O diabo, ele é um estrategista. Mas Deus está sempre acima de tudo. E Ele não vai permitir que o inimigo nos atinja, nós estando no nosso lugar, no nosso posto, não dando ouvido às tentações. E, como eu disse, para o pecador lá fora, ele vai direto ao ponto, faz isso. E eles fazem, porque eles não têm temor. Agora, lembre, para você, ele vai vir por longe. Começa com situações que parece que não tem nada a ver com o pecado, mas tudo aquilo é para preparar terreno. E você vai sendo enganado por coisas certas. Sim, coisas que não são erradas, mas que vai te tirar o tempo de Deus, vai te tirar o tempo da consagração e vai te aproximando. A escritura que eu li aqui, para encerrar, de Tiago, né? A segunda escritura que lemos na abertura, diz assim, ninguém sendo tentado diga de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta, mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá luz ao pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Então veja, há um processo para chegar ao pecado. E é aonde você, vivendo uma vida de consagração, de intimidade com Deus, de vigilância, você vai detectar o inimigo quando ele está tentando iniciar. E você vai fechar a sua mente. Primeiro a pessoa é atraída por aquilo que eu disse que, quem sabe, era o teu elo fraco. Passou por ali, viu como Nelly Sander, né? Ouviu a música, foi atraída. Ainda ela não tinha pecado. O que ela tinha que ter feito era fechado sua mente e escapado. Mas se a pessoa para nesse ponto, no primeiro estágio da tentação do diabo, que é atrair, o próximo passo depois de ser atraído é ser tentado. Quando foi atraído, ainda não é tentação. É como uma pessoa que passa, como a criança, né, que estava na fruteira, vocês já ouviram a história, e estava ali parada, olhando assim, uma maçã. E o dono da fruteira chegou e gritou com a criança. O que você está fazendo? Está querendo roubar a minha maçã? Ele olhou e disse, não, senhor, eu estou tentando não roubar.
Não é que eu estou querendo, estou tentando não roubar. Ou seja, ele primeiro foi atraído, parou, agora estava sendo tentado. Então, não sei se eu estou sendo claro, né? A pessoa é atraído, viu aquilo que é errado. O diabo, aquilo te atrai, mas você faz o quê? Vira o rosto. Se você não vira o rosto, a próxima coisa vai ser tentado. Quando não era crente, eu gostava tanto disso. Até que seria bom, tá calor, uma cerveja. E aí, ainda há tempo de fugir, mas depois desse período, irmão, de parar, foi atraído, parou, começou a ser tentado, aí a coisa vai ficando mais difícil. Depois de atraído, a Bíblia diz, é engodado pela sua própria concupiscência. Concupiscência é o desejo excessivo da carne. Então ele é seduzido pelo desejo da carne a fazer. Já o terceiro estágio. E depois de ser engodado, seduzido pela concupiscência, porque aí o desejo da carne diz, não, isso é bom realmente. Depois de ser engodado pela concupiscência da carne, aí então vem o quê? O pecado. Comete o pecado, conclui. E depois do pecado, a Bíblia diz, uma vez cometendo o pecado, gera a morte, separação de Deus. Mas você viu que para chegar ao pecado, passou por vários estágios. E é onde nós, tendo uma estratégia de batalha, você vai evitar isso, você vai cortar lá no primeiro, que é a mente, que o profeta diz, você vai fechar a mente. Se porventura em algum descuido passou a primeira etapa, do atraído para o tentado, ainda assim você diz, meu Deus, estou sendo tentado ao quê? Vou orar, vou buscar a graça de Deus. Antes que a concupiscência da carne venha me seduzir ao pecado. Que Deus nos ajude, irmãos, que possamos realmente ter esse zelo, esse cuidado. Porque nós estamos num campo de batalha, irmãos. Ninguém está livre, eu não estou livre, você não está livre. E quando menos espera, você sabe de alguém que você nunca imaginava que foi atingido. Mas como pode? Aí é onde às vezes alguns pensam, meu Deus, se fulano caiu, quem sou eu? Irmãos, todos têm a mesma condição de vencer. E todos têm o mesmo perigo de cair também. Mas se você cuidar esses princípios que Deus nos falou hoje, através da mensagem do nosso profeta, você estará protegido. Amém? Vamos nos colocar de pé e vamos então permitir que a nossa mente seja aberta somente para a palavra de Deus, para que somente a fé desça ao nosso coração. E então ela dominará de dentro para fora. Jamais deixar a dúvida descer até lá. Porque aí o profeta diz, como vocês lembram, eu leio aqui, né? O diabo domina de dentro para fora e aí ele tem domínio sobre todos os demais sentidos. Precioso Deus e eterno Pai. É uma advertência da tua parte, ó Deus, para todos nós. Vivemos em um campo minado. Há pessoas feridas, outras que já morreram no caminho, na jornada, por deixar, ó Deus, esses princípios, esse zelo, por não vigiar, Pai, por muitas vezes confiar em si mesmos. Pai, tem misericórdia e permita que cada um de nós sejamos vigilantes. E que nessa jornada, meu Deus, quando em algum momento esses irmãos forem atraídos por alguma circunstância, eles lembrem desta palavra e eles possam fechar ali a porta para não
caminharem para o segundo passo, que é ser tentado. Deus, tem misericórdia e ajuda famílias, homens que possam olhar e ver que se eles pararem para esse tipo de voz, vai trazer consequências na família, no lar, na fé. Ó Deus, que eles possam olhar o resultado do pecado e então fugir. Senhor, nos ajuda, Senhor, sermos mais cuidadosos com a nossa fé. Quando nós passamos ali num banco, onde há dinheiro, há riqueza, nós vemos guardas vigiando aquele lugar. Por quê? Porque há uma riqueza ali dentro, Pai. E em nós há uma riqueza que nem todo o dinheiro do mundo poderia comprar. Por isso disse Davi: põe um guarda na minha boca. Deus, nós queremos ter vigias, queremos nos vigiar, para que o inimigo não consiga romper a entrada que conduz, ó Deus, à casa de comando. Fala, ó Deus, em nossos corações, e possa o Senhor ajudar, se alguém entre nós está sendo seduzido por espíritos modernos do dia que vivemos, por tentações, nossos moços, moças nesses colégios, onde hoje, ó Deus, o pecado, a imundícia tem sido tão venerada, Pai, que eles possam ser guardados, que eles possam se cuidar, vigiar, ter um companheirismo, uma intimidade contigo, Pai. E assim te peço também pelos mais velhos, eles não estão livres de ser tentados também, pelas nossas irmãs. Ó Deus, guarda todo o teu povo, Pai. Livra-nos do pecado, livra-nos de entristecer o teu Espírito Santo. Ó, a tua palavra diz que o homem anda por lugares perigosos, que os anjos temem andar. Meu Deus, se anjos que nunca foram tentados, que nunca pecaram, temem andar, ó Deus, em lugares que os homens andam. Ah, Deus, não permita que nós façamos isso. Nos ajuda, Senhor. Em nome de Jesus Cristo eu te peço, intercedo e rogo pela tua igreja, pela tua noiva, pelo teu povo, Pai, que o Senhor amplie isso em nossos corações. Em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo lhe pedimos. Amém, Jesus. Amém. Graças a Deus. Louvado seja Deus. Amém. Se você tem a mensagem, a maior batalha jamais pelejada, leia. Se você leu, leia de novo. Se não tem, procure obter.